Fala, trabalhador, tudo bem com vocês? Aqui é Alexander para mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar mais um pouquinho de direito do trabalho, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre os direitos do trabalhador e as dúvidas que ele possa ter aí no seu dia a dia, tá bom? Dando sequência à nossa série de vídeos sobre adicionais, hoje nós vamos falar de um outro adicional, que é o adicional de transferência, que esse daí sim tem previsão na CLT, né, no artigo 469 da CLT, tá? Então, antes de falarmos do adicional de transferência, primeiro vamos entender o que é transferência, né? O empregado que trabalha numa empresa aqui na Zona Norte é transferido para uma filial que fica aqui no Tatuapé, em São Paulo. Então ele é transferido da Zona Norte para o Tatuapé. Ele teria direito ao adicional de transferência, já que ele sofreu uma transferência? Não, não tem direito. Por que ele não tem direito? Porque para caracterizar uma transferência tem que ter necessariamente a mudança do domicílio. Ele tem que mudar de residência, tá? Tem que ter a mudança do domicílio. Nesse caso, o empregador ele é obrigado somente a arcar com as despesas com transporte. Então, se ele pegava um ônibus para ir trabalhar e agora ele precisa pegar 2 ônibus, a empresa vai ter que pagar essa condução a mais para que ele possa ir trabalhar. Mas não existe o adicional de transferência nesse caso. A transferência, para ter direito ao adicional, ela tem que ser uma transferência que enseja a mudança do domicílio, e a transferência ela tem que ser provisória. Ela não pode ser definitiva. Por exemplo, a empresa com sede em São Paulo tem uma filial no Rio de Janeiro. E por necessidade do serviço, ela transfere o seu empregado para o Rio de Janeiro, na filial do Rio de Janeiro, para poder fazer um serviço, uma atividade. Esse empregado fica lá 4, 5, 6 meses, 1 ano lá. Nesse período em que ele fica nessa filial, executando os seus serviços em prol do trabalhador, das necessidades do trabalhador, ele terá direito ao adicional de transferência, tá? Então a transferência ela tem que ensejar a mudança de domicílio e ela tem que ser provisória. A transferência é definitiva, ele vai com a esposa, os filhos, vai morar no Rio de Janeiro e vai ficar lá definitivamente, agora ele vai viver no Rio de Janeiro, aí não tem adicional de transferência, porque aí a transferência é definitiva, tá? Mas o que seria o adicional de transferência? O adicional ele é calculado na base de 25% dos vencimentos do trabalhador, tá certo? No mínimo 25%. Claro que convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho pode prever um adicional um pouco maior, de 30%, 35%, aí vai depender da conquista da categoria. Mas a CLT fala de no mínimo 25% dos salários. Então eu entendo que não é só sobre o salário base. É sobre o salário e as gratificações que esse trabalhador receber, tá? Então nós temos esse adicional de 25%. Esse adicional, ele é salário. Então ele vai refletir em férias, 13º, fundo de garantia, vai refletir em hora extra. Ele vai ter todos aqueles reflexos legais. Imposto de renda, INSS, ele vai refletir em tudo, esse adicional, tá? Um adicional bem bacana aí, tá certo? E se o empregado falar, eu não vou, não me interesso pela transferência, ele pode se opor? Bem, em regra, as alterações do contrato de trabalho, elas só são permitidas por mútuo consentimento por consentimento do empregado.
e mesmo assim, desde que não gere direta ou indiretamente prejuízos para ele, tá? Então, em regra, é isso. Mas existem 3 tipos de exceção nesse caso. Por exemplo, uma das exceções, o empregado que exerce cargo de confiança, esse sim está obrigado, né, a ser transferido diante do cargo dele, tá? Existe até uma OJ do TST, que é a OJ número 113, que fala justamente disso, da transferência ser provisória, né, e do cargo de confiança. Então essa é uma das hipóteses, cargo de confiança é obrigado aí. Outra hipótese em que o trabalhador não pode se opor à transferência, tem que ir, seria no caso de estar expressamente previsto no contrato de trabalho, ou implicitamente previsto no contrato de trabalho, tá? Quando está expressamente é porque está escrito lá e o empregado tem que ir, ele não pode se opor, tá? Mas pode estar implícito também. Por exemplo, o empregado ele é contratado para trabalhar no circo, né? Então o circo ele está numa cidade, aí ele muda para outra cidade, ele vai para outro estado, então existe a transferência. Então está implícito no contrato de trabalho que aquele empregado do circo ele tem que ir onde for o seu empregador, tá? Então aí seria uma transferência que estaria implícito, ele é obrigado a ir, tá? E a terceira hipótese em que o empregado ele é obrigado a ir é quando, por exemplo, fecha a filial da empresa. A empresa está em São Paulo e encerra as atividades aqui em São Paulo e só vai ficar com as atividades no Rio de Janeiro. Então, nesse caso, o empregado ele tem que ir para o Rio de Janeiro, ele vai ter essa transferência para lá, tá certo? Ele não tem como se opor. Se ele não quiser ir, ele vai ter que pedir demissão e sair da empresa. Porque existem alguns casos em que a empresa pode, inclusive, dar aí uma justa causa para o empregado. Nesse caso, infelizmente, tá? Então, pessoal, esse adicional de transferência, ele é um adicional pouco falado, né? Às vezes as pessoas não têm dúvidas a respeito dele, mas é um adicional bem legal. É 25% no mínimo do salário, e do salário, a remuneração. Então ele tem lá um salário base e uma gratificação de função, por exemplo. O adicional de transferência tem que incidir sobre os dois, tá? E o adicional de transferência, ele é a gente chama de salário condição, assim como o adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade. O adicional de transferência nós chamamos de salário condição. Por que salário condição? Porque cessado a transferência, perde-se o adicional. Cessado o trabalho noturno, perde-se o adicional noturno. Cessou a insalubridade, a periculosidade, perde-se os adicionais de periculosidade e insalubridade. Porque é um salário condição, está atrelado àquela condição. Ah, mas eu já estou há muitos anos assim, recebendo um adicional noturno. Eu tenho direito adquirido, eu estou há 20 anos trabalhando à noite, eu tenho direito adquirido, eu não posso perder o adicional noturno. Não tem nada disso. Perde sim, é um salário condição, tá certo? Não há que se falar em direito adquirido ao adicional noturno, por exemplo, adicional de transferência e tudo mais. Não há direito adquirido. Cessou a transferência, voltou ao local de origem, para de pagar, a empresa para de pagar o adicional de transferência. Tá bom, pessoal? Existe só uma nota aqui que eu acho interessante aqui. Existe um precedente normativo do TST, que é o número 77, que fala que fica assegurado ao empregado uma garantia de emprego de 1 ano. Então a pessoa é transferida
para trabalhar num outro lugar, ele teria aí uma garantia de emprego de 1 ano, né? Esse adicional, ele é um adicional, qual é o intuito desse adicional? Ele é mais para que o empregado possa sobreviver naquele novo lugar que ele está, né? Que ele possa arcar com as despesas extras. E uma coisa, todas as despesas com a mudança, com a transferência, essas despesas correm tudo por conta do empregador. Tá? O empregado não paga nada. Então, precisa do caminhão, transporte, é o empregador que vai pagar tudo, arca com todas as despesas. Tá bom, pessoal? Bem, é isso. Esse adicional eu acho que é basicamente isso. Se você gostou, faz barulho, né? Que o pessoal fala. Quem gostou faz barulho. Dê o seu like, compartilha com os colegas por aí. E vamos ajudar a divulgar o canal aí para poder ajudar mais e mais trabalhadores. Tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Vou ver se escolho um tema bacana para a gente poder conversar. Tá bom? Até mais, forte abraço. Tchau, tchau.